Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos levantar poeira no nosso Pelas Pistas. Isso mesmo, teremos um programa especial hoje. Vamos falar sobre aquele que foi em 2022 o maior rally do mundo. Isso mesmo, vamos falar sobre os Sertões, não só sobre a edição de 30 anos desse rally que realmente reescreveu a história do off-road no Brasil, mas vamos falar de todos os detalhes aqui, do que vem pela frente, muita coisa interessante. Eu sou o Thiago Alves, estou aqui novamente com o Nelsinho Piquet, com o Christian Fittipaldi, mas como é um programa especial sobre Sertões, a gente trouxe o Joaquim Monteiro, que é o CEO dos Sertões. Joaquim, bem-vindo aqui aos Sertões, muito legal tê-lo no podcast, hein? Eu que tô feliz de estar aqui com essas feras, com essas lendas vivas aí do automobilismo, com você, né, que cobriu aí o Sertões 22. Prazer aí nessa tarde estar compartilhando aí o que foi e o que vai ser os próximos. Né? É, isso aí, Nelsinho, que esteve também, né, participando desses Sertões, né, Nelsinho? Tudo bem? Bem-vindo. Beleza, pessoal? E aí, Joaquim? Pelo menos agora a gente não tô te enchendo o saco pedindo nada, né? Prazer. Mas já foram 3 Sertões, né? Eu fiz um meio como convidado, aí eu fiz o ano passado inteiro e esse ano também. Foram provas, assim não provas, uma experiência pra mim muito, muito especial. E cada ano que eu fazia essa prova, mais você vai pegando gosto, mais você vai se apaixonando por ela. É uma outra dinâmica, é uma outra... Eu não sei como explicar, mas tudo que tem, talvez, o lado negativo, talvez, das pistas, né? Aquela encheção entre equipes, né? Aquela rivalidade, sabe? Toda aquela energia um pouco negativa que existe no autódromo. Some. Uma prova igual essa, igual o Sertões, foi o único rally que eu já participei, né? Nenhum outro fora. Não tem nada disso. Lá você tem a parte... da competição, da rivalidade, mas ao mesmo tempo tá todo mundo ali, uma grande família, que todo mundo se ajuda, não só piloto com piloto, mas mecânico com mecânico, a organização. É um desafio tão grande fazer uma prova dessa que se todo mundo não se ajudar, a gente não consegue chegar ao fim, né? Por isso que a gente se autodenomina Família Sertões, né? Eu acho que o Sertões tem muito isso que o Nelsinho falou, ele mexe com o melhor do ser humano, né? Um que ainda não participou da família Sertões foi você, né, Christian? Mas já vi aqui nos bastidores, você curtiu aqui, conheceu um pouquinho sobre o programa. Tudo bem, Christian? Tudo jóia, tudo bem. Jóia. Bem-vindo, Joaquim. Valeu, Christian. Não, eu ainda não participei, mas o Júnior já colocou aquela pressão em cima de mim. Você tem que tentar, é bem diferente de tudo aquilo que você fez na sua vida. Eu imagino, porque meu pai teve uma experiência no Mundial de Rally em 79, e eu lembro muito bem das palavras dele quando ele desceu do carro. Depois teve outra experiência, ele participou de 1 ou 2 rallies rallies do Sertão como piloto, e daí ele foi como chefe de equipe. Logo depois, acho que ele foi chefe de equipe do Giga e do Ingo, quando eles andaram de Mitsubishi. Exatamente. E isso foi o quê? 2010, 12, por aí, talvez até um pouquinho mais cedo, mas ele só falou bem dos Sertões e com certeza um grande rally. Tem crescido demais todo ano. E quando você abriu o programa, eu fiquei surpreso. Já fazem 30 anos. É difícil de acreditar, porque na minha cabeça eu falava, não, 20 anos, mas 30 anos é bastante. Eu acho que esse é o legado, né? Acho que todo projeto que consegue se manter durante 30 anos, todo ano, né? Porque tem esses projetos grandes, Rock in Rio... né? Acontece de 4 em 4 anos, os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos, nos Copa do Mundo, mas os Sertões é todo ano, então a gente fala que é como um carnaval, né? Quando termina um, já tá pensando todo ano, e todo ano crescendo, né? Não é mantendo, né? Ou de repente ficando mais fraco, é cada vez melhor, então isso com certeza é bem impressionante. Falando em crescer, como que surgiu a ideia de fazer nessa edição de 30 anos, que até culminou também com os 200 anos de independência do Brasil, como que culminou? Como que chegaram nesse formato de, não, vamos fazer o maior rally do mundo como foi o desse ano, Joaquim? Legal, Thiago. Bom, eu tô no 4º ano à frente dos Sertões, né? É o 3º ciclo de gestão, né? Então, o Dionísio criou, o Marcos Moraes, né, equipou, internacionalizou e deu essa musculatura, né? E a gente tá mexendo na embalagem, né, dos Sertões. Então, quando a gente chegou em 2019, a gente fez uma conta rápido e viu que 22 seria os 30 anos, que coincidia com o bicentenário, né, da independência do Brasil. E aí a gente quis fazer um tributo
né, ao país, né? Eu acho que o Brasil precisa dessas coisas grandiosas, né? A França tem o Tour de France, né? A Itália tem o Giro da Itália. Eu acho que o Brasil precisa de um evento também para sintetizar a beleza da natureza, né? A hospitalidade das pessoas, que eu acho que é uma coisa que a gente aprende muito, né, Nelsinho? Como o povo brasileiro é hospitaleiro, criativo, né? E é muito legal você depender desse sertanejo que está sempre de alma e coração e portas abertas. Então, eu acho que a gente quis fazer um tributo ao país, né? E eu acho que nada mais justo do que cruzar as 5 regiões. Então, tem pouquíssimos países no mundo que tem essa dimensão continental, né? Tem a Rússia, que agora no meio da guerra não dá para fazer um rally. Tem a Índia, que não tem essas estradas, né? Tem a Austrália, que não tem muito... tem a beleza, mas não tem essas estradas todas. Os Estados Unidos, que é o mais desenvolvido, né? Que o Brasil mais próximo. Mas eu acho só o Brasil que tem esse negócio de você sair meio com frio, né? E chegar lá depois de 15 dias no litoral. E aí tem essa mixagem de terreno, né? Sim. De plantação, de praia, de pedra, de floresta, Os de canyons. terra, os canyons. Então, acho que é um cenário perfeito. E o rally tem essas coisas. O rally não precisa de uma infraestrutura, não precisa de um autódromo, né? Não precisa de um parque olímpico, não precisa de um estádio. É a vida como ela é. Então, se a estrada tá boa, se a estrada tá esburacada, a gente até brinca, né? Que quanto pior, melhor. Então, a ideia surgiu de homenagear o bicentenário, os 200 anos de independência do Brasil, fazer uma edição especial, né, para chancelar de ser o maior rally do mundo. Sempre foi o Dakar, Sim. mas eu acho que a gente precisava terminar com essa síndrome do vira-lata, né? E então já é um evento reconhecido internacionalmente e a gente ficou 4 anos planejando Legal. essa edição especial. É legal esse comparativo, né, com o Dakar, né? Porque sempre que a gente pensa em rally grande, a gente pensa no Dakar, e agora a gente conseguiu fazer essa rivalidade com os Sertões, E né? qual que vai ser a próxima, sei lá, a próxima mensagem dos próximos anos? Que você já fez o Modo Mundo, que essa era a mensagem, né? Nesse último ciclo de 4 anos, cada edição a gente apelida ele de alguma forma, algum slogan, né? Então, a gente planejou os últimos 2 anos, mas aí teve a pandemia, então a gente rapidamente teve que se adaptar. Então, ao invés de cidade em cidade, né, que a gente mexe muito com a economia das cidades, deixa R$1 milhão por dia em cada cidade que o Sertões para, né? Então, não é a cura da crise econômica daquela cidade, né, não é a solução orçamentária, mas é um respiro, R$1 milhão ali. Então, no meio da pandemia, a gente fez o Rally da Solidariedade, né, que a gente fez, Nelsinho participou ativamente aí na distribuição de alimentos para a população, né, carente. Depois a gente fez os Sertões, 100% sertão, do Nordeste, né, ali o Piauí, que é fascinante, aqueles canyons, né, o Jalapão, que o Sertões tem uma colaboração significativa em colocar o Jalapão no mapa de destinos turísticos, né, do Brasil. E agora a gente fez o Gigante por Natureza, né, com uma brincadeira com o hino do Brasil de ser o maior do mundo. E agora a gente está indo para um novo formato, Nelsinho. E você é um dos causadores, né? Você sempre... Ô, louco! Não, você tá todo... Causando pra variar, né? Mas é impressionante, né, Christian? Veio o Julianelli da Stock Car, exatamente. ele causa. Em tudo quanto é lugar ele causa. Meu Deus do céu. Causa aqui no programa. Causa no programa, ó. A nossa Horner aqui sempre Mas o mundo é dos provocadores, né? Eu tenho que deixar minha marca em algum lugar, né? Então, esse ano consumiu muito fisicamente, psicologicamente, né? Então teve que tirar uma linha reta de Foz do Iguaçu até Salinópolis, no Pará. E isso consome competidores, né? E isso consome equipe de apoio. Então foram 7.200 quilômetros e os apoios rodaram mais ou menos 6.500. Então é doloroso montar acampamento, desmontar acampamento. Então, esse ano, respondendo esse 2023... Ao pedido. A gente vai fazer uma... Por mim, é de Foz até Miami, sei lá. Vai indo. É porque a equipe fica muito consumida, né? Então, a gente vai fazer um formato que é margarida.
Então você larga, faz uma alça e chega na mesma cidade. Com isso o piloto compete e a equipe de apoio fica parada. Tá. E isso resulta numa economia Mas, expressiva. peraí, em todas as etapas? Geralmente Sempre os os sertões laços. têm 8 dias, Isso. tá? Cada E dia é uma etapa, certo? Certo. E essa edição de 2022 foram 15 dias. Tá. Né? Então a gente esticou muito a corda. Então a edição de 2022 foi lançada em 2018 para dar tempo das equipes se prepararem, né? E diluírem os seus custos. Então tinha que comprar um motorhome, tinha que comprar um gerador silencioso, tinha que comprar uma caixa d'água. Compra logo em 2018 para você aproveitar 2019, 20, 21 e 22 e poder amortizar. Muito bem. Mas só que tem um desgaste muito grande das peças, dos caminhões, né, dos caminhões de apoio, etc. Então, esse ano, o formato Margarida, são 7 etapas, né, e o cara larga, faz uma alça e volta para a mesma etapa. No dia seguinte, ele larga, faz outra alça e volta para a mesma etapa. Mas aí não faz a um mesma deslocamento. pista, né? Você faz assim, depois faz outra pista tá. assim. Depois Margarida é por causa do formato da flor, Nossa. entendeu? Não, entendi. Então, todo mundo fica baseado na mesma cidade. Exatamente. Só que, usando a mesma terminologia, pistas são pistas diferentes Perfeito. todos os dias. E você encontra o apoio no mesmo lugar que ele estava no dia anterior. Então, ao invés do apoio, da equipe de apoio, montar, desmontar, montar, desmontar. Tem que passar o dia inteiro viajando. Tá, então a minha primeira pergunta. Então, uma economia significativa pro orçamento. Faz todo das sentido. equipes. Até para ilustrar, por exemplo, o pessoal que não entendeu, vamos pegar uma cidade como São Paulo. Faz de conta que o acampamento é na Praça da Sé. Exato. Aí um dia você vai pra Alphaville e volta. Outro dia você vai pra Osasco e volta. Outro dia você vai pra Itu e volta. Isso. Boa. Ao invés são 7 dias, ao invés de serem 7 cidades, Tá, vão ser 3 cidades. entendi. Então, vão ser 3 margaridas. Perfeito. 3 margaridas. São 3 núcleos. Então, vão ser 3 núcleos, Exato. por exemplo. Só que você ainda vai estar correndo em 3 regiões distintas, certo? Exato. Não é só na mesma região. Não. Então você vai ter cascalho, terra dura, areia. Esse é o barato. Independente de onde você vai no Brasil, você consegue achar de tudo, né? No Brasil... Não, tudo bem, mas se você estiver na mesma região é mais difícil. Que é uma imagino. vantagem competitiva muito grande, né? Pra gente fazer esse rally cross-country no Brasil. O Brasil é um cenário perfeito para isso, né? Então Eu tenho um vídeo que em meia hora você passa pelo Canyon, por Areão, pega as pedras, assim, você consegue em meia hora passar com vegetações completamente diferentes uma da outra. É um negócio surreal. Assim, Ô, Christian, você precisa viver isso, cara. Assim, é de verdade. Esse negócio tá pronto te esperando. Porque você viveu muito tempo também fora do Brasil, né? Como o Nelsinho, né? Como o Joaquim tá falando, uma das coisas que eu mais gostei foi a gente conseguir conhecer o Brasil de verdade. Que conhecer o Brasil pilotando, né? Nesse ambiente que a gente viveu a vida inteira. Nesse mundo que a gente viveu. Mas conhecendo tudo, óbvio que você tá pilotando, você tá concentrado, mas você tem um contato, né, com a natureza e você vai conhecer tantas cidades, tantas coisas diferentes, novas, que é difícil de explicar o tanto que é gostoso. E é legal esse negócio de você conhecer como você falou, né? Conhecer o Brasil por você mesmo, né? Você descobrindo, não é alguém te mostrando. Isso dá aquela sensação de como é que eu não vim aqui antes? Esse canyon. E fazendo algo que você gosta, né? Que você tá guiando. Perfeito. Então, aí você tá combinando as duas coisas. Eu acho que vai muito em linha com... Eu vi um post seu alguns anos atrás, quando você foi para Nassau, nas Bahamas. Você falou, nossa, Nassau eu nunca tinha vindo na minha vida, né? Essa daqui é nova. E realmente, você pegar a gente viajou o mundo inteiro, mas na verdade eu conheço muito pouco. Uma série de pessoas perguntam para mim, mas o que você conhece da cidade? Conheço, aeroporto, hotel, pista, hotel, aeroporto, hotel, pista, aeroporto. Então você acaba indo para o mundo inteiro, só que conhecendo muito pouco. E é claro, imagino, né? No caso dos sertões é um pouco diferente, porque você está vivendo aqui lá, você está dormindo nas cidadezinhas, cidades onde você nunca imaginou em passar se você não estivesse participando do evento. Eu consigo visualizar um pouco disso, porque, acredite se quiser, eu já participei de 4 Brasil Rides, que você já deve ter ouvido falar. Sim, claro. Lá do Brasil Ride. Então, 3, desculpa. E então era cada lugar que eu fui, tudo bem, era bem mais concentrado, num espaço muito menor, mas eram uns lugares, e eu vi umas belezas naturais que
eu nunca iria imaginar que aquilo existia naquele lugar se eu não tivesse ido participar da prova. É isso, exatamente. Você foi aquela Serra do Espinhaço? No Brasil Ride, não? Não, eu fui pra Mucugê. Ah, Eu não lembro se era... Diamantina, Chapada Diamantina. Isso, exatamente. Lá pra Mucugê, os 3 eventos. Daí depois eles passaram, alguns anos, eu não lembro quando foi, mas 4, 5 anos atrás eles foram pra Bahia. Agora eles estão baseados na Bahia os últimos... Meu irmão fez esse com você, Exatamente. né, o Geraldo? O Geraldo fez 1 ano comigo, isso mesmo. Mas eu acho que o Brasil é isso, né? Para ser descoberto. Tem um potencial turístico enorme. Esses canyons é algo divino. É muito mais fascinante do que o Grand Canyon nos Estados Unidos. Né? O Grand Canyon tem água embaixo, pedra. Esse tem graminha, praticamente uma graminha de golfe. Né? Aquela verde cheia de palmeira. Então é uma coisa que precisa ser vivida. Né? Porque quem faz os sertões, eu acho que sai um pouquinho mais brasileiro. Né? E diferente, né, do mundo assim, de vocês, que precisa muito passe, credencial, pulseira VIP. Não pode entrar aqui, não pode tá tocar aberto. Naquilo, não pode fazer... Então o Nelsinho tá lá andando e vem lá o cara, não comprou nenhum ingresso, né? Vem lá pedir o autógrafo dele. Então é uma integração muito bacana. Né? Não existe... É um presente para essas cidades que foram arruinadas aí por causa da pandemia também. Ó, e eu acho que deve ser a mesma coisa com vocês. Vou te falar uma coisa. Eu comi bem pra caramba lá em Mucugê, Rio de Contas. Daí tinha outra cidadezinha lá, desculpa, esqueci o nome. Mas, nossa, comida era fora do comum. E vamos combinar uma coisa também, né, Christian? É aquela pergunta que faziam pra você, né? Pô, você conhece muito lá a cidade? Não, você falou, conheço o autódromo, conheço o hotel e conheço o aeroporto. Os Sertões tem esse negócio de você conhecer o gosto culinário. É um Brasil profundo. Exatamente, Né? isso que você acabou de comentar. Né? Por quê? Porque você tá comendo comida de verdade, hotel, né? exatamente, comida de aeroporto e comida de pista que... Não tem McDonald's. Das três, qual a pior? Eu acho que é da pista, hein? Depende da pista. Não, depende pra quem você guia. Eu vou ser sincero, na época da Minardi a comida era boa. Falam que o macarrão da Minardi era o melhor que tinha. Bom, Mas eu tenho uma história legal, uma das cidades que a gente foi, que eu não vou lembrar, Balsas talvez, eu não lembro qual que é. E a gente chegou... Que estado que era? Balsas da Maranhão. Eu não vou lembrar agora, mas... Que estado que era, Joaquim? Balsas. Bahia, né? É a Balsas lá pra cima. Balsas não é Bahia, não. Eu acho que é um pouquinho mais pra... Tocantins, não sei. Bom, o nosso roteiro, no dia que ia bem, né? A gente largava, era um dos primeiros a largar. Maranhão. Você vê que era Maranhão. Eu fui pesquisar, mas... Aí a gente, quando você é um dos primeiros a largar e não dá nada errado, você é um dos primeiros a chegar também, né? Então, os dias bons, você chega cedo. Você chega, se no dia não for tão longo, você vai chegar umas 3 da tarde, 4 da tarde. A primeira coisa é tirar aquela roupa, que você não aguenta mais ficar de macacão. Vai pro primeiro motorhome de algum amigo seu que chegou já primeiro. Toma uma cerveja pra resfriar. O cara já tá fazendo uma carninha. E aí, nesse ponto, que a gente tava no Maranhão já, o meu motorhome tinha quebrado. Tinha saído lá de Foz, no meio do caminho quebrou o motor. Já tava sendo rebocado pra Brasília, então sobrou só uma malinha. Você imagina o Nelsinho, né? Porra, como ele tava nesse dia com o motorhome quebrado sem a mala dele, né? Então só sobrou só uma mochilinha com as coisas essenciais. E aí eu ia dormindo no motorhome de barraca de isso, aquilo. E esse dia chegou um representante, tinha uma filial da Seguralta, um dos meus patrocinadores da Stock Car. E ele falou, eu vi no Instagram que você tava vindo pra cá, a gente é da Seguralta aqui. Eu falei, olha, se você vier um pouco mais tarde, eu vou precisar da sua ajuda. Ele, o que você vai precisar? Eu preciso de um lugar pra tomar banho, sei lá, leva a gente pra jantar, algum lugar aí. E aí ele acabou levando a gente pra... Tomei banho na casa dele, eu, o Roniel, o Lucas, né? Todo mundo da equipe, a gente foi tomar banho lá. Fomos jantar num lugar que ele recomendou, a gente pagou a conta e tudo. E a gente acabou dormindo na casa dele, ele botou uns colchões lá e tal, a gente acabou dormindo. E esse que é o legal, o cara conheceu a gente em meia hora. E... É muito acolhedor. É muito. E ele saiu de lá mais feliz do que tudo, né? A gente deu boné, camiseta, umas coisas, mas assim, ele tirava foto de tudo e o cara tava extremamente contente de poder ajudar, né, uma equipe de corrida no meio da prova, assim. Foi... E o legal também é que tem essa concorrência das equipes fazerem os melhores churrascos. Então, Isso deve ser legal, hein? Então você come a melhor costela da tua vida lá no meio do nada, sabe? É surreal esse negócio. Eu sei que a gente quer falar mais de velocidade, mas o papo tá tão bacana que eu vou até antecipar agora o nosso momento pit stop.
Falando do nosso momento pit stop de hoje, já que o assunto é rally, vamos falar sobre experiências do Christian e do Nelsinho com o rally, no caso suas, Nelsinho, experiência fora de rally do cross country. Você já participou do rallycross, né? Rallycross, fiz dois anos, acho que rallycross. É bem diferente, né? Você tá dentro de uma pista, né? São voltas, você tá disputando um contra o outro, dando porta a porta, dando totó. Totalmente diferente. Teu Canã tinha quantos cavalos? O Canã, que eu corro Sertões, vai ter Sertões. 200 e pouquinho, 220, 230. Então, pessoal, é bem diferente, É. porque o rallycross dele tinha o quê? 650? Tinha uns 600 Nossa. cavalos. 4x4. O Canã também é 4x4, mas um Fiesta de 400 cavalos, de 600 cavalos. 4 cilindros. Era quase a BMW Turbo do meu pai de 83, né? Era 4 cilindros turbo também, só que o dele tinha 1.200 cavalos. E o seu, Cris? Foi em Valinhos, pra dizer a verdade, lá na pista da Mitsubishi, eles tinham uma pista de teste, daí meu pai me levou, e eu não lembro, acho que foi 2003, 2004, por aí, me colocou dentro de um Lancer, né, e o Ulisses Bertoldo tava guiando o carro, o cara fera, dispensa comentários. Daí ele saiu do box, ele saiu Da tenda. da tenda, daquele aglomerado, entrou lá na pista, daí ele começou a acelerar, deu meia volta, a hora que ele desceu a primeira reta, chegou no final da reta, ele meteu a barata completamente de lado, só que pro lado oposto da curva. A gente tinha que virar para a esquerda, ele veio tudo de lado para a direita, né? Eu segurei no Santo Antônio, eu falei, pronto, acabou, né? Vai ser agora. Eu não sei o que ele tentou fazer, se ele tentou me impressionar, o que era, mas era exatamente do jeito que tem que guiar. Daí eu fui ficando cada vez mais confortável, a gente deu o quê? Umas 3, 4 voltas, daí paramos, a hora que a gente parou, ele desceu do carro, me explicou, conversou comigo, daí eu andei, eu consegui guiar um pouco o carro, mas foi uma experiência fascinante, bem rápido, bem impressionante. E é algo que eu não vou esquecer. E depois que o Nelsinho comentou lá da experiência lá dos Sertões, de repente, quem sabe o ano que vem, né? Olha, Você já pilotou um UTV? Não. Guiar um TV, não. É. Não, A ainda gente não. pode ser o convidado, né? Pois é. Pode fazer ele como convidado. Pode não, na vai próxima. ser, né? olha aí. Pô, esse cara tem Cara, que- ele se você tem que empolgou ir, depois da cara. vitória lá na Porsche, agora como que é? Só piloto reserva dele na Eu sou Stock, piloto né? reserva dele na Stock. Vai pilotar o TV agora. Então, quando ele deixar a gente na mão aqui, porque ele causa tanto Sim. aqui no nosso programa, tá? O dia que ele causar com a gente. Isso, o dia que ele causar com a gente também pode causar com ele. Tem essa carta na manga, né? aí. É bom ter crédito, né? Sensacional, esse foi o nosso momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do país, com mais de 2.000 pontos de vendas. Estamos de volta depois do nosso momento Pit Stop. Aproveita que foi um momento de parada aqui, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Lá tem conteúdos exclusivos, bastidores das gravações, muita coisa interessante. E também, se estiver nos ouvindo nas plataformas de áudio, pode deixar ali, pode se inscrever na plataforma de áudio também no nosso programa e ali classificar 5 estrelas. Acho que é o mínimo que a gente merece aqui, pelos convidados que a gente traz, os conteúdos que a gente faz. Então, já deixa o seu like no vídeo e também nas plataformas de áudio. Joaquim, falando um pouco de competição agora. Como que você vê o cenário de competidores brasileiros no Rally Cross Country? A gente teve recentemente, tá vindo o Dakar também agora, o Lucas Moraes, bicampeão dos Sertões, campeão desse ano nos carros, vai competir também num esquema muito competitivo. Mas como que você vê os cenários de brasileiros competindo no off-road? Bom, vejo com muito bons olhos, né? Eu acho que o Lucas sintetiza muito bem esse potencial. Acho que ele concretizou, né? Tá na idade certa, tem uma bagagem muito forte de motocross, tem uma leitura super de terreno. E assim como ele, tem outros também, né? Tem o próprio Nelsinho, tem os Varelas. Vem uma nova geração, assim, que tá nos animando bastante das cenas dos próximos capítulos do Rally Cross Country, né? E eu acho que o Sertões tem... ele trilhou, né, esse caminho para conquistar o selo de maior do mundo, não para bater o Dakar, mas para ser um prato cheio para competidores, para pilotos brasileiros. Então, acho que nós, né, temos essa cultura do automobilismo, nós temos essa paixão, né, por corrida de carro. Acho que tem 2 nomes aqui
muito expressivos, né? E eu acho que a gente tá com esse gostinho de quero mais. Porque é diferente, né, do que o Christian e o Nelsinho estão... o Nelsinho agora tá nesse mundo off-road, né? Mas a pista você tem a oportunidade de se autocomparar, né? A terceira volta é melhor do que a primeira, né? A 10ª volta você faz aquela freagem mais em cima, né? Você vai aprimorando, você aperfeiçoando. No rally... Mesmo porque a pista não muda nunca, né? Muda, só que muito pouco. Muito pouco. Singelo, né? Mas só Não que no muda, rally tipo, qualquer... asfalto, mas não muda o traçado é o mesmo. Não, é o mesmo, mas eu imagino que no rally, cada 100 metros é diferente. Você não sabe o que tem na cada volta. 100 metros você não sabe. Então, é a tua primeira e última vez. E ano que vem não vai ser o mesmo E caminho. sabe o que é mais legal? Não, o máximo que pode acontecer na pista o traçado é sempre o mesmo, só que numa volta tá molhado e na outra volta tá, ao contrário, numa volta tá seco pouca, né? e na outra volta tá molhado. Mas no cross country tem muito esse ineditismo. Toda curva, toda lombada, todo mata-burro é a primeira e última vez. Acho Então, que você vai ter que explicar o que é mata-burro. mata-burro é aquele negócio da porteira, né? Pra não deixar... É pro gado não fugir passar. E aí né? tem aqueles com vão central aberto, que moto vai no meio, a confusão, tem que levantar a roda da frente, né? Então, acho que depois de cruzar o Brasil inteiro, rodar 7.000 quilômetros, né? Tudo pela primeira vez, cada curva primeira vez, a diferença do primeiro pro segundo, do quarto pro quinto, é 1 minuto, 1 minuto e meio. É muito louco esse negócio. Esse ano teve empate nas motos, né? Teve empate de segundo. De segundo. Tem uma beleza muito grande, que precisa ser romantizada. E é isso que a gente está tentando contar essa história. Porque o cara nunca treinou, o cara não sabe o que vem pela frente, ele recebe a planilha no dia, então não tem como ele estudar. Então tem variáveis enormes, né, tem de cureca, né? 3 curecas é quando tem um... Mais perigoso. Mais perigoso. Então, vence quem escuta menos as 3 curecas, né? Então, eu acho que a beleza do Rally Cross Country tá nesse... Que é a vida como ela é, né? Não tem... Cara, você errou. Não tem como repetir a vida, né? E eu acho que é uma possibilidade, um prato cheio de você se sentir vivo pós-pandemia. É um prato cheio para você exercitar a tua humildade, porque teus recursos financeiros não valem nada ali, né? É um prato cheio para você se autodisciplinar, porque não adianta você ter uma super máquina se você não tem disciplina, né, de administrar ela, porque você quebra no 3º, no 4º dia. Tem esse negócio de você conviver muito com o teu navegador, né, que cria esse estresse, pô, cantou errado e tal. Então eu acho que, como eu falei... É mais difícil do que viver com a mulher? Não é? Não. Mais fácil. Mas mas é essa intensidade de emoções, né? E no final do dia, você tem a certeza que você vai viver no dia seguinte algo único e memorável. Não sabe o que, mas você tem certeza que vai ser uma coisa que você nunca vai esquecer. E o mais legal, né? Dentro do teu país, falando a tua língua, com teus gostos culinários e com esse ambiente amigável. Eu acho que de todo o papo que a gente teve até agora, se você teve 2 palavras que me chamaram muito a atenção. Disciplina, que você acabou de comentar, e uma no começo do programa. Eu nunca participei, mas se eu tivesse que fazer um resumo de tudo que eu escutei, criatividade. Eu acho que você tem que ser extremamente criativo em todos os momentos. Quando o carro quebra, quando você tá... Especialmente quando o carro quebra. Então, quando você tá atrás de alguém, tem muita poeira, aonde que eu vou passar esse cara com segurança. Sem saber onde você vai passar, né? Então, porque a oportunidade aparece na hora ali, você tem que executar aquela oportunidade. Isso, né? Então eu acho que a palavra disciplina é extremamente importante. Você tem que ser disciplinado, cauteloso, rápido, tem que ter uma mistura dos dois, mas criatividade acima de tudo. Por isso que eu acho que mexe com o melhor do ser humano esse negócio, né? É a prova crise que você puder fazer, você não vai se arrepender nunca. Nossa, ele pode até falar, não, você vai dormir em barraca os próximos 5 dias. Mas isso daí eu não tenho problema. Então você vai dormir em barraca aí nos próximos 5 dias. Tô acostumado, você me pôs em barraca há muito tempo já. Eu reclamava, cara. Vamos colocar ele na barraca ano que vem. Você tem que ver essa cena, é maravilhosa. Ele entrando na barraca, ele saindo, pô. Entrou um homem e saiu outro. É tipo um bate-caverna ali. Maravilhoso.
Mas que história você teve, Nelsinho, de bacana pra contar dessa edição dos Sertões, vai? Ou Cara, alguma das 3 que você disputou? Teve essa história que eu fui dormir na casa de um cara que tinha conhecido em 15 minutos. Essa aí foi muito legal. Esse rally grande agora, a gente não teve nenhuma quebra. Foi a única coisa frustrante no último dia, a gente só ia terminar, que eu já tava ficando entre os top 10 já constantemente nos últimos 2, 3 dias. Nosso amortecedor quebrou no último. E eu não consegui chegar na chegada, então a gente não subiu na rampa nem nada disso. Isso foi muito. Sim, é tão prazeroso os outros 14 dias que você vive que compensa, mas foi chato a gente ter caminhado, cruzado o Brasil inteiro e não ter conseguido subir na rampa lá, né? Foi um pouco frustrante. Mas, cara, é tudo legal. Eu me diverto da hora que começa, que eu sou um dos primeiros a chegar. Os pilotos que estão mais acostumados chegam um dia antes do prólogo. Eu tava lá, sei lá, 3 dias antes do prólogo. E, cara, tudo... Qualquer cidade, você conhece alguém. Lá em Foz tinha pilotos da Porsche que vieram conhecer, nem sabiam que tinha um evento lá, moravam na outra fronteira lá do Paraguai. Mas eu não sei, assim, de contar, assim, mas assim, todas são legais, porque... É a soma das dia após dia você vai acumulando experiência, você vai entendendo mais. Como eu não piloto TV uma vez por ano nos Sertões, a primeira metade da prova é você se acostumando e entendendo o limite do carro e reaprendendo a leitura, porque aí no final você vai ficando... Mas você passa um ano sem correr, você esquece um pouco, né? Os outros pilotos, pegam os Varela, a equipe do Gujomin, enfim, o Cotton, esses pilotos estão fazendo um ano inteiro, né? De Baja, Cross Country, RN, todas essas provas, né? Então, mas, cara, não deixa de ser um desafio que, pra mim, é uma das provas que eu mais fico esperando durante o ano pra voltar e fazer. É porque eu acho que é diferente das outras provas que tem fora do Brasil, né? Que é o 3º dia em areia, o 5º dia em areia, o 10º dia em areia. Tem essa variação de terreno, né? E dizem as pesquisas, né, que o melhor piloto, né, é aquele que lida com essas adversidades. Então, se pegar só um piloto de Fórmula 1, se pegar só um piloto de kart, pegar um piloto de moto velocidade, o que mais se adequa mais rápido é o cara do rally, né? Que sabe que tá falando, os limites do carro. Então isso eu acho que eu tenho uma meta. Minha meta é ganhar os Sertões e depois fazer um Dakar, talvez. Eu tenho essa meta, assim... A mesma coisa de ganhar um campeonato de Stock Car, eu tenho que ganhar os Sertões. E vai ganhar. Né, o Marcos Balgart ganhou em 2020. Né, ele ficou 18 anos para ganhar os Sertões. Uau. Nossa. Então pra você ainda dá, você tá novinho, né? Tô com 25. Não, de carreira, foram 18 anos de calendário, né? 25 de carreira, tá bom já. Pior que são 30 de carreira. Aí, rapaz, ferrou. Joaquim, você comentou das margaridas, né? Mas vai, dá um breaking news pra gente. Dá alguma... Não contou lugar nenhum que vai ter em 2023, vai. Assim, tradicionalmente, o Sertões revela o roteiro na segunda quinzena de maio. Né? Justamente para guardar as 7 chaves, para ninguém treinar ali. O Brasil permite esse negócio de você fazer cada edição, né, um traçado inédito. Então, é muito legal. Esse traçado aqui foi 2011, então vamos misturar o 2011 com 2016, né? Quem faz muito bem isso é o Edgar e o do Sax, né, que fazem essa parte técnica. E aí tem alguns atributos, né? Primeiro, a qualidade da planilha, que eu acho que é o grande valor dos Sertões, né? Que onde está a segurança de você ser preciso na navegação e o piloto acreditar no que o navegador está cantando, né? O segundo é o que o Nelson está falando da parte visual. Então, sem dúvida nenhuma, o Nordeste vai fazer parte de 2023. Acho que o Nordeste é uma região que está pulsando economicamente. Né? E o Sertões ajuda muito a promover essa agenda positiva do Brasil, do agronegócio, né? Das plantações. Quando vocês apresentaram o plano de 2023, no final, na chegada, pareceu que terminou lá perto da minha casa, né? Lá perto dos Lençóis, né? Não pode falar ainda, cara. Tinha alguma coisa ali próximo, não sabia se era mais pra baixo, mais pra cima, alguma coisa. Não vai dormir na barraca, né? Exatamente, vai dormir na casa dele, vai tomar banho. Ele fica no paralelo, tentando dormir ali perto, só pra dormir na casa dele, sabe? Agora, na hora de você dividir, são 3 margaridas, certo?
A gente não sabe ainda. Tá, 2 ou 3. Você vai, tecnicamente, você vai dividir as 2 ou 3 exatamente nunca é, mas com dificuldades parecidas? Elas são complementares. Então, uma é mais areião. Tá. Né, então vai ter uma margarida que vai ser mais amena, mais fechada, do que... uma que a gente chama de WRC, quando o trecho é mais técnico, né? E aí tem a trecho no Jalapão, que é mais areião, que é fascinante, que eu acho que os pilotos gostam muito. Então cada margarida vai ter as suas características. As suas peculiaridades. Tá. Show. Essa é a ideia. A gente, nesses últimos 4 anos, a gente apelida cada etapa. Né? Então, cada etapa tem... Esse ano foi um trecho do hino nacional, cada etapa. Então, tinha lá Filho Teu Não Foge à Luta, Gigante por Natureza... Né? Risonho e Céu. Exatamente. Bom, você lembra de todas aí. Então, a gente tá muito... A gente tá orgulhoso dessa edição maior do mundo. Acho que empoderou bastante, né, o projeto, os Sertões, para mostrar essa capacidade de entrega. Acho que o Brasil merece coisas expressivas, né? E a gente quer ser esse Tour de France tropicalizado. E, de novo, eu insisto para você, Christian, participar aí de UTV, que eu acho que é né, imagina ter o Nelsinho e Christian na minha equipe aí. Seria interessante. Você vai gostar, Christian. Você dá as inscrições, você dá tá vendo? parte do patrocínio. Eu falo com a Canan vai arrumar alguma coisa para ele. Aí... Sabe que tem um negócio legal também? No Rio, agora, o Rodolfo Mateis, que você deve conhecer, né? Fez uma pista lá de... É uma autobahn. Eu acho que seria muito legal você levar lá. É uma autobahn off-road. Não é tão de alta assim, não. Ela não é fácil. Ela tem curva de tudo quanto é jeito, mas a maioria é de baixa, com barranco, que você não pode errar. Então, com certeza é legal. Você precisa ir nesse lugar. Perto ali de Petrópolis, no Rio. Então é uma pista de rally. Que é onde é a base dele, não é isso? Eu vou combinar da gente ir pra lá. Se você nunca pilotar lá pela primeira vez... A gente faz uma edição no Pelas Pistas lá. Vai sentir bem o gostinho. Joaquim, quero agradecer demais sua participação aqui. Que legal poder falar desse projeto tão bacana, desse rally tão grande que é os Sertões, viu? Valeu mesmo, obrigado. Eu que agradeço. Para mim é um prazer e um orgulho estar dividindo aí com vocês 3 essa mesa. E feliz que o ano tá terminando, né? Ninguém se machucou nessa edição. Estamos indo agora também, Christian, para Sertões Mountain Bike. Olha. Né? Vai ter edição... A gente escolheu mais 2 esportes. É o mountain bike, porque vai para parques nacionais, né? Coisa que o rally não pode chegar muito perto, pode impacto. E kitesurf. Né? Então, a gente pegou a dinâmica do rally e levou para alto mar. Vou começar ano que vem. Então, esse ano foram 500 quilômetros, 100 quilômetros por dia. De kitesurf? De kite. Eu tô quase fechando um terreno lá no Preá. Tá vendo? Então, daí quando a gente for para Lençóis lá na casa dele, já vai ter todos os brinquedos lá. Não temos que levar nada. Não tem que pensar em nada. Eu levo, plug and play. Eu levo esse plug aqui. And play, é só chegar e curtir. Pronto. Eu levo esse aqui, você pega o outro, a gente tá pronto já. Nelsinho, valeu. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu. Obrigado, Joaquim, por ter vindo. Imagina, prazer. Obrigado pelo convite. Valeu, Christian. Valeu, obrigado, terra, né, Thiago. Cris? Obrigado, valeu e a gente se vê. Valeu, Joaquim. Valeu, Joaquim, mais obrigado mais Obrigado. uma vez. E valeu você que nos acompanha essa edição especial aqui sobre Sertões. Tem muito conteúdo. Vamos ver, ficar de olho aqui nos 2 acelerando também e com as novidades desse que é o maior rally do mundo. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, ative as notificações, o nosso Instagram no @pelaspistas360, em todas as plataformas de áudio. E na semana que vem a gente volta acelerando com mais um episódio do Pelas Pistas.